Olá, meu amigo, olá, minha amiga, eu, Demerval Casimiro, estou chegando na sua casa e peço licença. Você de Teresópolis, Nova Friburgo, Petrópolis e São José do Vale do Rio Preto, muito obrigado por, a partir de agora, estar sintonizado no Contraponto, né? Especialmente hoje estamos fazendo o Contraponto nesta sexta-feira, né? Recebendo o nosso amigo médico, doutor Maurílio Schiavo, pré-candidato à Prefeitura Municipal do município de Teresópolis, tá certo? Você então a partir de agora pode participar através do nosso WhatsApp, né, que é o 984660009, 984660009. Você também pode participar através do nosso Facebook, né, lá na página oficial Demerval Casimiro, no nosso canal do YouTube também, Demerval Casimiro, e também nas redes sociais da TV Cidade Canal 9, líder em audiência em Teresópolis, né, agora brigando em Friburgo, São José e o município também de Petrópolis. Com os trabalhos técnicos de Wallace Benzambá nas nossas carrapetas aqui na Rui Barbosa 184, o Caio Ferreira lá na Antônio Santiago, né, temos também o Iago Cunha nas nossas redes sociais, a direção de Walter Braga e a direção geral do nosso grande amigo, né, o Marco Antônio. E ao meu amigo Dr. Maurílio, muito obrigado, Dr. Maurílio, por hoje o senhor participar aqui do Contraponto, colocando aí na sua agenda, né, já que estava programado a priori para que fizéssemos o programa, né, na noite de ontem, mas aí em virtude do aniversário da esposa, fomos obrigados aí a prorrogar para a noite de hoje, que não é sexta-feira 13, né, mas é a sexta-feira ensolarada no município teresopolitano, hein, doutor? Eu que agradeço, Demerval, agradeço a oportunidade de estar aqui conversando contigo mais uma vez, é sempre muito bom falar com você e com seus telespectadores. Eu estava vendo aqui na agenda, a primeira vez que eu vim aqui foi 23 de novembro, rapaz, o tempo está passando muito rápido. É um sopro, né? Porque novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, depois, março, abril, maio, seis meses depois, é muito tempo. E o que dá para avaliar o doutor Maurílio, que aqui esteve em novembro de 2023, né, retornando agora em maio de 2024, exatamente, né? 6 meses. 6 meses. Naquela época nós tínhamos um projeto, né, inicial dessa pré-campanha de prefeito a Teresópolis, e agora nós já vemos que nós temos uma coisa mais robusta. Essa pré-campanha ela caminha de uma forma bastante satisfatória e vamos ver o que Deus reserva até o fim. O senhor esteve aqui exatamente há 183 dias, né? Nada quando o computador funciona, é uma maravilha. Muito bem, olha, você que está em casa nos acompanhando, muito obrigado aí pela sua sintonia, obrigado aí pela sua participação, né? Você pode participar também aqui nas nossas redes sociais, daqui a pouco vou trazer aqui, já temos aqui algumas perguntas, daqui a pouco estaremos aqui interagindo com os nossos telespectadores. Doutor Maurílio, daqui a pouco também, né, o senhor responderá os telespectadores que hoje, né, estiveram com a equipe do Contraponto nas ruas da cidade de Teresópolis. E por falar em Teresópolis, doutor Maurílio, eu lhe pergunto, o município essa semana viveu, né, mais um momento histórico, dessa vez com um corte de energia da Prefeitura Municipal de Teresópolis. O prefeito não estava na cidade, o prefeito estava fora do país, né, estava curtindo uma sua temporada de férias, até porque ele também merece, né, merecido. Ele estava lá nos Estados Unidos, chegou na última terça-feira, prefeito chegou, entrou na justiça e por força de uma liminar, né, a luz da prefeitura foi religada. E aí, doutor Maurílio, como é que o senhor avalia, né, porque a declaração do nosso alcaide, do nosso prefeito, é que o município, né, sai da casa dos milhões em arrecadação, seguindo para a casa dos bilhões. Se não bastasse a casa dos bilhões, né, todo o teresopolitano, né, se pegar ali a sua conta de luz, irá observar que tem a taxa de iluminação pública. E como pode o município, né, ter a luz cortada do seu prédio oficial? Isso é uma coisa muito desagradável.
Para você, como eu, que a gente veio de lá de baixo do extrato social, meu pai era enxadeiro, minha mãe era professora primária, a gente ter o nome da gente colocado numa situação desconfortável como essa é uma das piores coisas. É uma humilhação muito grande se a gente tiver a nossa nossa luz cortada na nossa casa, não é verdade? Ter a prefeitura, que é a casa do povo, está escrito lá na hora que você entra, casa do povo, ter a sua iluminação, a sua luz desligada por falta de pagamento, é uma vergonha para todos nós que moramos em Teresópolis. Mas, infelizmente, não é só a conta de luz que está sem ser paga. A conta de luz, conta de telefone de vários números, a conta de água que nunca foi paga e a partir da nova gestão, né, de águas do Imperatriz começará a ser cobrada. Então, são várias coisas que a gente não tem sido informado a contento e, infelizmente, a gente está tendo essas notícias desagradáveis. E aí você fala muito bem, quando a atual gestão começou a trabalhar há 6 anos atrás, então não é uma gestão de pouco tempo, neófita, ela já está aí, já poderia ter mostrado a que veio. Ela começou com uma arrecadação em torno de 400 e poucos milhões e ela praticamente dobrou a arrecadação. E aí não consegue nem pagar a conta de luz? Se a gente for começar a falar dos problemas da atual administração, a gente não vai sair daqui. Não entregou uma escola, não fez uma reforma até o fim, não entregou o hemonúcleo, que está fechado até hoje, 3 anos e meio de reforma que não se acaba. Então a gente tem que saber e fazer um balanço do que realmente vai ser deixado de legado à atual administração. Doutor Maurílio, eu não sou matemático, muito menos tive aula com Oswaldo de Souza, né? O senhor é médico. Não, eu sou matemático também. Mas é matemático também. Então, se o doutor Maurílio é matemático, ele irá nos ajudar. Não, eu sou bom de matemática. Né? Veja bem, doutor, nós temos cerca hoje de 110 mil eleitores. Uma população... 121. Né? A população da cidade, segundo fontes do IBGE, é quase aí 160 mil. Vamos supor, né, que nós temos aí 50 mil famílias. Por exemplo, hoje, e aqui sendo repetitivo, tenho falado isso em todos os contrapontos, né? A sede do contraponto fica aqui na Rui Barbosa 184. Nós estamos aqui há cerca de 4 anos, pagando a nossa taxa de água em torno de 150 um mês, outro mês 170, aí outro mês varia 150 de novo, depois volta para 170. O último mês, o mês de abril, a nossa conta de água chegou a R$300, um aumento de quase 100%, 80 e poucos por cento. Esse mês de maio, R$300. Acredito que não seja diferente na casa de 50 mil famílias da nossa cidade, né? Que terão a sua conta de água um preço de quase 100%. E aí não tem uma justificativa deste aumento. Porém, aumento este que faz com que o dinheiro do teresopolitano passe a não mais circular na praça. Com isso, menos comida, menos pão na mesa, menos leite para as crianças, menos frutas, enfim. Se nós fizermos uma conta, né, vamos colocar R$80. Do prejuízo, essa é a conta da cidade ou de cada família em si? Não, vamos colocar, uma cidade que tem aí 160 mil habitantes, estou dizendo que, fazendo um cálculo muito esdrúxulo, né? 50 mil famílias que lamentavelmente estão pagando uma conta mais cara da água, sendo que essa conta mais cara da água é o dinheiro que deixa de circular na praça. Na verdade, o prejuízo para a população é muito maior que esse. Porque se você colocar aí essa conta só da parte comercial, que aumentou em R$150, R$150 vezes 50 mil famílias seriam R$750 mil que estão sendo arrecadados a mais para a atual gestão, que é a Águas do Imperatriz. Mas nós também temos várias pessoas que trabalhavam
na antiga prestadora, que é a SEDAI, que não vão trabalhar mais. Resta saber se será que essas pessoas serão aproveitadas na Água da Imperatriz? Será que o número de pessoas que vai trabalhar na Água da Imperatriz é igual ao que trabalhava antes? A gente viu que no começo da operação vieram vários carros de fora, Águas de Friburgo, Águas de Petrópolis, socorrer a operação em Teresópolis, que ela ainda não estava pronta para começar. Você deve se lembrar disso, porque o prazo de mudança foi um prazo muito rápido, em torno de um mês só. Se eu não me engano, não passou muito disso. Então o prejuízo para a cidade ele é muito maior do que só esse. E sem falar no imbróglio jurídico que ainda pode acontecer se a própria SEDAI resolver cobrar o passivo dela que está enterrado no nosso solo, que são os canos, os aquedutos e as outras estruturas que a SEDAI fez para trabalhar esse tempo todo. Então a cidade segue, né, em breve no vermelho. Doutor Maurílio, vamos às ruas da cidade, vamos aí saber o que o povo quer saber, a turma que acompanha o Contraponto. Temos aqui o Alexandre Neto, ele atua no segmento de comunicação visual e ele quer saber do doutor Maurílio. Então, Alexandre Neto, na tela do Contraponto. Sobre o transporte público e a situação do trânsito de Teresópolis. Quais as providências serão tomadas caso o senhor venha a ser eleito a prefeito de Teresópolis? Excelente pergunta, porque isso aí é um problema que está se tornando, o problema do trânsito em Teresópolis está se tornando um problema de saúde pública. Hoje eu vi uma pessoa estressada fazendo uma conversão irregular aqui no centro da cidade. Ontem a gente viu, não sei se você viu ontem, um videozinho de uma pessoa que saiu do ônibus também muito exaltada, trazendo uma dificuldade para aquele pessoal que estava ali. O problema do trânsito hoje é um problema de saúde pública. A gente tem que valorizar o transporte público para que tenhamos menos carros na rua. Isso é fundamental. Eu não sou engenheiro de trânsito, precisará ser feito um bom trabalho de técnico de engenharia de trânsito para ver como se pode melhorar esse trânsito em Teresópolis. Eu tenho algumas opiniões, mas talvez não sejam as melhores. Mas, sem dúvida alguma, a gente vai ter que fazer um projeto para tirar essa rodoviária intermunicipal do centro da cidade, onde todas as cidades, grandes cidades que se planejam para ter um futuro a longo prazo melhor no trânsito, elas tiram a rodoviária do centro da cidade e colocam num ponto mais afastado, e essa rodoviária que nós temos hoje seria uma rodoviária somente de transbordo, e tem que fazer com que esse estacionamento no centro da cidade ele seja convertido de uma forma que flua o trânsito melhor. Doutor, vamos voltar ao amigo Almir Ribeiro. Ele é empresário e quer saber do doutor Maurílio Schiavo. A respeito da segurança, porque eu vi que há um tempo atrás vim para cá fugindo do Rio por causa da segurança, e a cidade de Teresópolis estava entre as 10 mais seguras do país. Isso piorou um pouco para cá e eu gostaria de saber como é que está a segurança de Teresópolis. Só fazendo uma correção aí, se eu não estou enganado, acho que estava entre as 10 mais seguras do estado, Do estado do Rio de Janeiro. E não as 10 mais seguras do país. A segurança de Teresópolis, ela é bastante satisfatória quando você encara o estado como um todo. Só que ela tem tido algumas dificuldades ultimamente. A gente hoje tem uma estrutura reconhecida, uma estrutura que antigamente não existia, que é o complexo PPR. Pimentel, Perpétuo e Rosário. Isso antigamente não existia. Então a segurança de Teresópolis tem que ser melhor trabalhada. Nós temos uma cidade que ela tem uma particularidade muito interessante. Nós temos 4 entradas. A gente precisa de fazer um bom trabalho nessas 4 entradas e saídas de Teresópolis para garantir que isso seja um grande condomínio e nós tenhamos a segurança que nós merecemos e que a nossa população merece. Lembrando sempre que a segurança, a segurança ela faz parte de uma coisa maior, não é só a prefeitura que cuida da segurança. A prefeitura ela pode entrar com a guarda municipal e é muito importante, ela pode entrar com um centro de controle que controle não só o trânsito, mas com um centro integrado de controle de segurança. A prefeitura pode fazer isso, mas a maior parte da segurança ela é feita pelo Estado e não pelo município. Pois é, você que está chegando agora aqui na TV Cidade Canal 9,
Hoje estamos recebendo o pré-candidato a prefeito de Teresópolis, doutor Maurílio Schiavo. Então faça o seguinte, liga agora para o teu vizinho, para a tua vizinha, toque a campainha, mande um SMS, mande um WhatsApp e entre na página do Demerval Casimiro para perguntar ao doutor Maurílio, né, qual é a sua dúvida, tá certo? Fechamos o primeiro bloco, já estamos de volta com o segundo bloco e iremos direto às nossas redes sociais para saber, né, o que o nosso público quer saber. Desenvolvimento integral e constante. No Centro de Ensino Sementinha, os alunos recebem todo o suporte necessário para que seu desenvolvimento ocorra de forma integral e constantemente produtivo. As nossas sementinhas estão inseridas em um ambiente de apoio, cuidado e respeito, levando o conhecimento recebido para muito além da sala de aula. Quem conhece o nosso ensino, reconhece o nosso valor para a educação. Centro de Ensino Sementinha, do berçário ao pré-2 e do 1º ao 5º ano do Fundamental, matrículas abertas. Informações pelo WhatsApp 21 2041 5826. Tecmac Manutenção de Impressoras. Aqui, além de reparos, você encontra tintas e recarga de cartuchos. Produtos de primeira linha. Desde 2003, trabalhamos no mesmo ramo. Tecmac. Somos especialistas em impressoras Epson EcoTank. Faça seu orçamento sem compromisso. Chama no Zap 994660732. 994660732. Restaurante Leiloca, no Comari Shopping Center. Comida caseira quilo ou pratos executivos. A mais saborosa comida de Teresópolis pelo melhor preço da cidade. De quarta a domingo, das 11h30 às 16 horas. Temos também delivery até às 15 horas no WhatsApp 991756740. Restaurante Leiloca, no 3º piso do Comari Shopping, na Praça da Feirinha do Alto, em Teresópolis. Restaurante Leiloca. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco do Contraponto e você pode participar, né, do nosso WhatsApp, que é o 984660009, tá certo? Pessoal que está nos acompanhando em nossa página oficial, lá na página do Demerval Casimiro, vamos aqui iniciar, né, com as perguntas, e o pessoal também que está lá na TV Cidade Canal 9, muito obrigado aí também por você participar. Temos aqui o amigo Luiz Assunção, né, pequenas lojas pagando aí, doutor, na realidade R$300,42, segundo aqui. Dobrou, o valor dobrou. Luiz Assunção, né? Já o Márcio lá do bairro das Paineiras. Doutor Maurílio, a saúde em nossa cidade está agonizando, está no CTI. O que está acontecendo? Como sair desta crise? Não é uma resposta simples. Esse problema da saúde, a gente, quando começa a analisar de forma mais profunda, vê que precisa ser mexido as várias etapas. A saúde, ela é primária, ela é secundária, ela é terciária. É muito simples falar que Teresópolis precisa de mais um hospital, que Teresópolis precisa de um hospital público. É muito simples falar e a gente vai ouvir vários candidatos falarem disso. Porque na época de eleição a gente vai ver coisas que às vezes não aconteciam. Inclusive a gente vai ver em breve muitos buracos na rua serem tapados. Coisa que não está acontecendo agora, mas em breve vai ter muito buraco sendo tapado na rua porque o período eleitoral é propício a esse tipo de atividade. Mas a saúde da cidade, ela precisa de ser incrementada na sua atenção primária, aumentar o número de cobertura de PSFs na cidade, para que tenha menos pessoas acorrendo às unidades secundárias, que é o CEMUSA, que é o posto do tiro de guerra, que é a própria UPA, e para que depois tenha uma quantidade menor de pessoas que precisem ir para o hospital. Eu, particularmente, acredito que a gente precisa de um hospital público em Teresópolis. Por quê? Quando eu vim trabalhar em Teresópolis, em 1990, nós tínhamos o quê? Uns 130 mil habitantes? 125? 125, mais uns 120. E nós tínhamos 4 hospitais. Hoje,
O IBGE fala em torno de 164 mil habitantes, mas eu particularmente acredito que a gente já passou dos 180 há muito tempo. Até porque a apuração ela é retroativa, né? E nós hoje temos somente 3 hospitais, e assim mesmo São José está tirando cada vez mais o seu pé de dentro do sistema. Então a gente não pode continuar com uma cidade como essa, onde os nossos munícipes, os nossos amigos têm que ser transferidos para Saracuruna, tem que ser transferido para Itaperuna, transferidos para Volta Redonda, porque a gente não consegue ter o número de leitos necessários. Ou está faltando leito, ou está faltando gestão. Doutor, essa semana a equipe do Contraponto, né, eu estive com o presidente da instituição FESO, né, que é a base da saúde teresopolitana. Sim. E ouvi do presidente Luiz Eduardo, né, que o município, né, está devendo quase 60 milhões à instituição. E o que me chamou a atenção, né, obviamente, dos 57 milhões que hoje a prefeitura deve à instituição FESO, foi a fala do presidente que a saúde gerida pela instituição pode parar. Porque como é que ele, né, vai conseguir manter o funcionamento com uma dívida de quase 60 milhões? Agora, o que mais me chamou a atenção, isso não foi dito pelo presidente da instituição, foi saber, né, é sabedor que o nosso prefeito apoia uma pré-candidatura do assessor especial do governador, que é o Alex Castelar. Não é possível, eu não quero acreditar que o Alex Castelar não tenha conhecimento do caos que hoje encontra-se a nossa saúde. E aí, quando que os nossos políticos, e aí obviamente que não são todos, parte dos nossos políticos irão parar de fazer política e começarão a fazer de fato a política pública? Essa pergunta eu acho que eu vou começar a responder de trás para frente. A cidade precisa de dar uma resposta aos atuais gestores do nosso município. Os atuais gestores são o prefeito e a Câmara Municipal. Porque o prefeito ele tem errado e tem falhado em muitas situações, mas a Câmara também, como órgão fiscalizador, precisava de ter uma atuação mais veemente junto à administração pública. Não dá para a gente continuar com essa dificuldade toda na gestão e a Câmara simplesmente deixar o barco correr como está. Quando você fala que o presidente da Unifeso diz que tem um valor a receber em torno de 57 milhões, é muito grave, porque no final do ano, numa entrevista que ele deu num outro bate-papo qual eu participei, a dívida era em torno de 100 milhões. Quer dizer, então não se resolveu o problema. A dívida continua existindo. E parece que os vencimentos mensais também não estão sendo honrados. Então, será que a FESO daqui a pouco não vai ter que diminuir ou paralisar o seu atendimento para que consiga receber os seus valores? Isso é muito complicado. Isso é muito complicado e as pessoas não têm noção. Você imagina que hoje a gente tem algumas dificuldades na UPA. Me perdoa se eu te interromper. O paciente vai à UPA, às vezes não tem a medicação necessária para ele. Imagina que o HCT também não consiga comprar os seus insumos porque não tem o seu recurso entrando, o seu fluxo de caixa funcionando corretamente. A nossa cidade vai parar. Então a saúde, a gente fala na saúde não é só porque eu sou médico, é porque nós precisamos disso. Quem não tem um filho e quando a criança está doente vai ter paz para trabalhar, para tocar a sua vida normal? Não é assim. Doutor, o senhor quando esteve secretário de saúde, né, nós tínhamos aí em pleno funcionamento, tínhamos a Beneficência Portuguesa, tínhamos o Hospital São José, tínhamos o HCT, e aí eis então que o doutor Maurílio Schiavo, secretário de saúde do município, resolve 2009 e 2010. Resolve então ser um pouco audacioso
e brigar para que o município tivesse a unidade de pronto atendimento. Como é que foi essa história, doutor? Essa história foi o seguinte: eu participava da reunião da Secretaria de Estado, porque quando a gente está no projeto, a gente está de corpo e alma. Você é assim, eu sou assim, é assim que a gente tem que ser. Eu participava de todas as reuniões da Secretaria de Estado. E numa dessas reuniões, o secretário de Estado chegou e falou assim: ó, temos um projeto revolucionário que vai melhorar todo o pronto atendimento de todo o Estado. E aí ele falou, vai ter uma UPA, aí ele explicou o que era, vai ter uma UPA em Petrópolis, vai ter uma em Caxias, Nova Iguaçu, São João, e aí ele foi falando tantas no Rio de Janeiro, Niterói. Aí eu perguntei, mas vem cá, em Teresópolis não vai ter uma UPA? Aí ele falou, Maurílio, olha só, pelo tamanho que tem em Teresópolis, não cabe uma UPA do tipo 3, que é esse tamanho que nós temos aqui. Se quiser, você pode até levar uma UPA tipo 1. Aí eu falei, ô secretário, isso não interessa, porque a gente precisa de ter uma unidade que realmente atenda a nossa necessidade, principalmente ali na área do São Pedro, onde tem a maior população. Aí ele falou, aí eu perguntei, se eu arrumar, porque o entrave era o número de habitantes, e para ter uma UPA desse tamanho eu precisava de ter 200 mil habitantes. E nós naquela época, em 2009, tínhamos aí essa faixa de 160. Aí eu perguntei, se eu conseguir esses habitantes, Deus coloca essa ousadia na boca da gente, se eu conseguir os 200 mil, você dá a UPA? Ele falou, dou a UPA. Vim do Rio para cá, ligando para o prefeito de São José do Rio Preto, para o prefeito de Guapi, criou-se um consórcio, e aí desse consórcio atingiu-se a quantidade superior a 200 mil habitantes, e com isso Teresópolis conseguiu essa UPA que é colocada ali na entrada do bairro de São Pedro. Então, naquela época, o município... Não era contemplado. Não era contemplado. Não era contemplado. Então, quer dizer que quando o político quer fazer política pública, as coisas funcionam. Depende do empenho que a pessoa tem, né? A política pública, quando ela é usada da forma correta, ou melhor, ela tem sempre que ser usada da forma correta, e não da forma de politicagem, como a gente vê na maioria dos casos. A política pública de saúde, a política pública de educação, na verdade, não devem ser políticas de governo, elas devem ser políticas de Estado, que sejam perenes e que consigam passar um legado para o outro governo e para a população. Doutor Maurílio Schiava, vamos voltar aqui às nossas redes sociais. Deixa eu tentar chegar aqui a pergunta do amigo Marquinhos Maia, né? Infelizmente a saúde está péssima, até o ponto de doação de sangue, doutor Maurílio, fechou. O hemonúcleo. Hoje temos que seguir para Petrópolis para fazer a doação. Já é ruim tirar sangue e ainda veja, doutor, ter que sair de Teresópolis para seguir para Petrópolis. Essa novidade, essa informação aqui do Marquinhos Maia, eu nem estava sabendo. É porque o hemonúcleo está fechado. E se eu não estou enganado, o ponto de coleta do Hospital São José também interrompeu, se eu não estou enganado, pode ser que eu esteja. Então, para fazer a doação do sangue, o paciente tem, a pessoa que se propõe doar, que é o amigo, que é o parente do paciente, ou vai até o Rio de Janeiro, ou vai até Petrópolis, sendo que não é um passeio, né? Porque você tem que ir de jejum, você tem que ter alguns cuidados. Fora que a Serra de Teresópolis, Petrópolis, né, que é a Serra de Itaipava, é a pior serra do estado do Rio de Janeiro, né? Resta saber se as pessoas que têm mais dificuldade, elas vão ser levadas pela prefeitura, ou melhor, pelos carros da Secretaria de Saúde, ou elas irão por conta própria, que também é uma dificuldade. Doutor Maurílio, daqui a pouco, depois do nosso intervalo comercial, temos aqui a pergunta do Antônio Pena, do Carlos Martins e ainda do Elias Pastor. Você quer saber quais são as perguntas? Então continue no Contraponto. Salgados Caseiros, peça o seu 976097833. Temos vários combos com preços que cabem no seu bolso. Faça seu pedido hoje e concorra a 100 salgados e um refri 2 litros. Ligue agora 976097833 e receba no conforto de sua casa. Salgados Caseiros. Mapper, assessoria contábil.
Temos uma equipe totalmente dedicada à contabilidade da sua empresa, que trabalha com rapidez e agilidade, com simplicidade, com dinamismo e praticidade. Fazemos todo o trabalho duro por você de forma simples, rápida e interativa. Mais praticidade. Somos um escritório de contabilidade com profissionais capacitados para facilitar a sua vida. Venha para a Mapper, assessoria contábil. Se a bateria pifou, não se preocupe não. SOS Baterias é a melhor opção. Tem mais credibilidade, você conhece e confia. Sua loja multimarcas SOS Baterias. Aqui você encontra tudo. Melhor preço, atendimento, qualidade, garantia é aqui na SOS Baterias. A maior variedade em marcas e modelos de baterias para carros, motos, caminhões. Serviços especializados com instalação e entrega grátis. Disque SOS 991893980 e 995547447. Atendimento todos os dias. SOS Baterias. Muito bem, estamos de volta aí com o Contraponto. Obrigado a você que está em casa nos acompanhando, né? Muito obrigado pela sintonia. E vamos aqui, doutor Maurílio, imediatamente aqui, temos a pergunta lá na nossa rede social. É o amigo Jorge Biasio. Ele pergunta o seguinte: os vereadores, doutor Maurílio, vetaram o banco do leite materno. Qual é a solução para este problema que trata única e exclusivamente de vidas? Talvez a solução seja trocar os vereadores, né? Porque trabalhar contra a população, trabalhar contra a saúde da população é uma coisa inconcebível. Não dá para entender como é que isso acontece em nossa cidade. O senhor acha que, lamentavelmente, né, os vereadores, né, que se elegem, eu digo os novos, né, eles acabam se perdendo dentro dos corredores da Casa Legislativa e não sabem de fato qual é a verdadeira função do parlamentar? Não sei como te responder essa pergunta. Nós sempre temos uma renovação da Câmara. Essa última legislatura ela se renovou, acho que com 70% quase. 60 e poucos por cento. A função do vereador é legislar, e a gente sabe que a cidade, o Estado já está cheio de leis, mas fiscalizar. A proposição de leis ela é muito importante, mas a fiscalização do Executivo ela é fundamental. Deve-se existir dentro do processo de formação dos candidatos alguma instrução, algum tipo de palestra que possa ajudar essas pessoas a entenderem qual a real função do vereador. Doutor, hoje o programa, né, estamos aqui ao vivo na sexta-feira. Na última quarta-feira, né? Feriado. Quinta-feira, Dia do Trabalhador, né? Foi, na realidade, hoje é sexta, quinta-feira foi dia 1º. Quarta-feira foi dia 31. Não é isso? Não. Deixa eu pegar aqui a cola, doutor Maurílio. Foi dia 30. Não, na realidade, quarta-feira foi dia 1º. Ontem, quinta-feira, dia 2. Tivemos um vereador no município de Volta Redonda que foi cassado e a justiça determinou 25 anos de prisão pela popular rachadinha. A justiça estava de olho no vereador, o vereador, né, foi cassado ontem, quinta-feira, dia 2, e pegou 25 anos de prisão pela rachadinha. Se a moda pegar, doutor? É uma pena exemplar, né? Tomara que essa moda pegue e que as pessoas entendam que esse modus operandi isso não funciona para nenhum dos cargos, seja da Prefeitura, seja da Câmara Municipal. Pois é, você que está em casa nos acompanhando, é a mais pura verdade. Eu não sei se o amigo Wallace Benzambá já conseguiu aí, né? Quem está nos acompanhando ao vivo lá na Barra do Imbuí é o amigo Fogueteiro, né? E o pessoal deve perguntar, doutor Maurílio, esse troço de fogueteiro? Fogueteiro porque o fogueteiro, né?
ele era o fogueteiro oficial do Barra Futebol Clube quando disputou os campeonatos estaduais da cidade. E foi longe, né? E ele era o único que podia, ali vibrar com a torcida, soltando fogos no estádio lá do Barra Futebol Clube. O fogueteiro está nos acompanhando, ele quer saber do Dr. Maurílio, então vamos aí ao áudio do fogueteiro. Boa noite, né? Bom, agora eu te pergunto. Esse negócio de, por exemplo, o Dr. Maurílio, tu está sempre conversando com ele, para tu perguntar a ele, esse negócio de candidato de Magé, Guapi, sei lá, irmão da prefeita, deputado, o que ele fez para Teresópolis? Agora quer vir candidato a prefeito aqui. Eu não concordo com isso. Igual o outro, do governador, o que ele está fazendo para Teresópolis? Nada. Agora quer vir candidato aqui também. É brincadeira, esses caras só aparecem na época de política. Vai tomar banho, né? A gente tem que escolher alguém da cidade bom, alguém da cidade e botar. Agora não é gente de fora, o que eles vão fazer aqui? Vai ganhar dinheiro aqui depois e vai embora, só isso. E aí, doutor Maurílio, respondendo aí o amigo fogueteiro lá da Barra do Imbuí, acredito que a pergunta do fogueteiro é a pergunta de muitos teresopolitanos que não conseguiram entender, né, o apoiamento do prefeito Vinícius Claus, ao pré-candidato Alex Castelar e o deputado Júlio Rocha, que mudou do domicílio eleitoral para ser candidato em Teresópolis, sendo que tem a sua irmã que já é prefeita lá em Guapimirim. Essa história do deputado ser candidato em Teresópolis parece que é uma estratégia eleitoral. Ele pretende aí conseguir alguma votação para se fortalecer para depois continuar no seu projeto de Alerj, que é o que provavelmente vai ser. A nossa cidade é uma cidade que sabe do seu potencial. O povo teresopolitano é um povo cortês, é um povo amável, é um povo que recebe bem as pessoas, mas é um povo consciente também do que ele é. Nós somos uma cidade que é capaz de se autogerir. Será que a gente precisa de trazer pessoas de fora para gerir Teresópolis? Nós temos visto em algumas oportunidades alguns prefeitos trazerem vários secretários de fora que não dão certo. Será que Teresópolis não tem ninguém para assumir uma secretaria importante da nossa cidade, no caso da secretaria? Será que Teresópolis não tem filhos e cidadãos teresopolitanos que possam assumir a prefeitura de fato para cuidar da nossa cidade? Será que tem que trazer gente de fora? Eu concordo com o fogueteiro, ou melhor, eu não concordo com o que está acontecendo. Alex, ele é filho da cidade, não é isso? Se eu não estou enganado? É, do bairro da Beira-Linha. Mas fez a sua vida toda fora daqui. Trabalhou no Rio de Janeiro, trabalhou em Caxias, trabalhou em outros municípios, que eu não vou saber citar todos aqui, sempre foi assessor de algum político e dessa forma ele tem tocado a sua vida. Por exemplo, eu não sou de Teresópolis, eu escolhi Teresópolis para morar. Eu já tinha me formado médico e fiquei sabendo que ia ter prova para professor da faculdade, isso foi em 1989. Fiz a prova para professor da faculdade, passei na prova, vim trabalhar em Teresópolis como professor da faculdade lá no HCT e ali fiquei por mais de 21 anos trabalhando no HCT. Formei família aqui, meus filhos nasceram aqui, meus filhos estudaram aqui, a minha família... Eu tenho mais tempo de Teresópolis do que qualquer outro local que eu já morei na minha vida. Então eu me sinto teresopolitano, daqui eu só quero sair para o Caingá. Espero que demore bastante, né, doutor? Doutor, vamos voltar. Vai chegar. Mas vai demorar. Vamos voltar às ruas da cidade. O Antônio Pena, né, quer saber do doutor Maurílio Schiavo. Gostaria de saber por que nos governos anteriores tantas indústrias e fábricas fecharam. O que foi? Foi falta de gestão? Foi falta de dinheiro? Falta de interesse público? O senhor pode nos dizer, por favor? Pena é um amigo, a gente manda um abraço para ele. Essa pergunta, ela também cabe várias facetas de resposta. Porque determinadas indústrias sofreram um ataque muito grande das importações da China, né? As indústrias ai, meu Deus. Têxtil, né? Não só têxtil, mas de brincos e de artefatos. Bijuterias, né? Elas sofreram um descompasso muito grande com a importação da China desses produtos que tem um preço muito baixo. E essa pode ser uma resposta, mas a outra resposta também é o seguinte: será que nós tivemos mão de obra qualificada para essas indústrias? Será que a prefeitura, o Estado,
qualificou a mão de obra da nossa população para atender essas indústrias? Será que a nossa cidade ela conseguiu dar algum tipo de subsídio para que essas indústrias permanecessem na nossa cidade? A gente sabe de um caso que tinha uma indústria grande querendo vir em Teresópolis e o prefeito simplesmente não permitiu que isso acontecesse e ela teve que ir para outro município. Então, são vários fatores que fazem com que a nossa cidade chegue a esse ponto de inflexão grave que ela existe hoje. Uma cidade que é eminentemente comercial, a parte agrícola, que é muito importante, ela tem tido dificuldades no seu escoamento, já não é mais a maior produtora de hortaliças e folhagens do estado, acho que já está em segundo lugar. Então a cidade precisa de se recolocar dentro das suas reais capacidades, que é o turismo, que é a agricultura, que é o comércio. Mas a gente também tem indústria limpa que está vindo para Teresópolis. Hoje nós temos a maior indústria da área de informática no seu segmento, que é a Alterdata. É a maior do país no seu segmento. Na área de informática nós temos mais de 200 empresas na cidade. Essa é uma indústria limpa que não polui e é uma indústria que traz empregos com uma rentabilidade maior para a população. Então a gente tem que saber conduzir o gestor municipal vai ter que saber conduzir essa veia para que a cidade possa usufruir depois desse retorno. Doutor Maurílio, voltando aqui para nossas redes sociais, o Luiz Cláudio Carrilho, ele pergunta o seguinte: doutor, o que podemos fazer para incrementar uma política de saúde digna em Teresópolis? Voltamos à saúde, eu acho que esse é o tema principal que vai permear a nossa cidade nesse período eleitoral. A saúde ela precisa ser tratada com seriedade, ela precisa de ter um olhar diferenciado. O gestor que estiver à frente da Secretaria de Saúde e do município, principalmente do município, tem que ter uma empatia para com a população para poder olhar as necessidades, se doer daquele problema e trazer soluções. Como eu falei, melhorar a assistência primária, melhorar a assistência secundária, trazer um hospital público para Teresópolis. Vamos voltar às ruas da cidade. Doutor Maurílio, o Carlos Martins, ele quer saber do doutor Maurílio. Então, na tela, Carlos Martins. Maurílio, se caso você for prefeito em 2026 e a concessão de água e esgoto de Teresópolis for anulada, você deixará a SEDAI ou você fará uma nova licitação e entregará a nossa água para a iniciativa privada? Qual das duas opções você escolheria? O Carlos o Carlos gestor, né? Ele é excelente, a gente manda um abraço para ele, que tenha boa sorte na sua caminhada também. Que também é pré-candidato a prefeito. É pré-candidato e vai disputar com o Alex, né, a indicação dentro do PL, a gente deseja a ele boa sorte lá. É uma pergunta capciosa que envolve um cunho político aí. Eu estou respondendo dessa forma para que a população entenda que não é uma situação simples. Essa história da água é uma coisa complexa que foi conduzida de uma forma desastrosa pela atual gestão. A SEDAI, ela vinha fazendo o seu trabalho, existem críticas, ela poderia e deveria atuar de uma forma um pouco melhor em algumas situações, sempre tem o que se melhorar, seja o que for, sempre tem o que se melhorar. Mas a SEDAI saiu de uma forma abrupta, a Águas do Imperatriz assume também de uma forma abrupta e não temos uma resposta contente, principalmente para a população, que não viu melhoria ainda no serviço prestado e só viu a sua conta aumentar, como você falou aqui. Não acredito que seja fácil se desfazer esse contrato que foi assinado. Isso os advogados vão ter que debruçar sobre isso para ver se é possível desfazer, uma vez que fica comprovado que a população está com prejuízo. Eu acho que essa é o caminho que vai ter que ser pesquisado para se atingir esse objetivo. Se houver o cancelamento desse contrato, dessa licitação, resta-nos saber se a SEDAI vai querer assumir de volta o serviço. Essa é uma pergunta que a gente não tem essa resposta. No meu entendimento, se a SEDAI tiver interesse em reassumir, eu topo tocar com a SEDAI. A SEDAI ela já tinha um projeto de saneamento
pronto para ser investido na cidade, não teve oportunidade de levar isso à frente. Eu acredito que o serviço público o serviço público de redistribuição de água e esgoto tocado por uma empresa pública vai ser melhor para a nossa cidade. Doutor Maurílio, eu tenho acompanhado os profissionais hoje da Águas da Imperatriz, né, completamente perdidos nas ações de reparo da rede de água do município, né? Eles, lamentavelmente, não sabem o que estão fazendo, pedindo auxílio, inclusive, aos ex-profissionais da SEDAI. Pode falar, doutor? Não, pode terminar. Já... Bem, daqui a pouco você... Então deixa eu interromper o Demerval aqui. Eu ia falar, Demerval, que eu tenho um amigo que está com uma conta de R$27 mil. E aí? Vazamento. E agora? Vai ter que pagar a conta? Olha, R$27 mil. O Iago Cunha, que está nas nossas redes sociais, ele mora no bairro do Ingá, né? E aí, exatamente a 10 metros da casa do Iago, eu falei, pô, eu quero te parabenizar, você montou aqui um chafariz, né? Porque a água está vazando ali há 15 dias. E os profissionais da Águas da Imperatriz não conseguem resolver o vazamento. Na porta de entrada do Iago, tem um buraco que se criou ali. O Iago já fez promessa, né? Já foi para o monte rezar, já mandou carta para o Papa, e o buraco da casa do Iago está cada vez mais aumentando, né? Ao ponto do Iago não conseguir daqui a pouco entrar na sua garagem, porque a Águas da Imperatriz não consegue resolver o buraco que foi criado pelo vazamento de água. Isso é grave. O Iago já me apresentou a conta dele. A conta dele de água veio mais cara. Muito bem, depois do intervalo comercial teremos aqui, né, o último bloco do Contraponto, passando rápido hoje, né, mas o Iago Cunha, né, já me mandou aqui para mim aqui uma pergunta que faremos depois do último bloco, quer dizer, depois do intervalo comercial, mas hoje ainda teremos a nota 10 e a nota 0 do pré-candidato a prefeito de Teresópolis, doutor Maurílio Schiavo. Quer saber qual é a nota 10 dele? Quer saber qual é a nota 0? Então continue sintonizado no Contraponto. GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Empresa especializada no segmento de serviços de utilidade pública, destacando-se em saneamento básico em todo o Brasil. Soluções integradas de qualidade com segurança no armazenamento de dados, ferramentas para controle de resultados, acompanhamento das atividades para o sucesso absoluto das companhias. Gestão comercial, operacional, tecnológica, manutenção de sistemas, mão de obra especializada e tudo que for necessário para as companhias de água e esgoto nos setores público e privado. Entre em contato conosco pelo nosso site. Diretor-presidente Ângelo Pereira, GMF, Gestão de Medição e Faturamento. Descubra a conveniência de estacionar em Agriões. Bem-vindo ao estacionamento FP Parque, o seu parceiro de confiança para estacionamento seguro e prático. Câmeras de segurança 24 horas. E isso não é tudo. Nosso lava-jato está pronto para dar ao seu carro o tratamento que ele merece. Seja uma ducha rápida ou uma limpeza completa. Avenida Feliciano Sodré 168, em frente ao Banco do Brasil, na reta. Estacionamento FP Parque, onde estacionar e cuidar do seu carro se tornam uma experiência única. No Comari Shopping tem um mix com mais de 100 lojas com uma variedade incrível. Tem preço e qualidade. Tem praça de alimentação e elevador para sua comodidade. Fácil estacionamento. Quartas e quintas, das 10 às 18 horas. E de sexta a domingo, das 10 às 19 horas. Vem pro Comari Shopping. Praça Higino da Silveira, 161. A Praça da Feirinha, em Teresópolis. Vem pro Comari Shopping. Muito bem, estamos de volta com o Contraponto, né? O tricolor Márcios Laranjeiras. Doutor Maurílio, é possível trazer para Teresópolis uma concorrência, né, para o transporte público? O transporte público hoje na nossa cidade, lamentavelmente,
é um caos. Aí tem que ver toda a parte jurídica, né, ver como é feita essa concessão. Deve ter um tempo dessa concessão ser terminada, abre-se nova licitação e participa-se novas empresas. É assim que é, não dá para simplesmente desfazer um contrato de uma hora para outra. Doutor Maurílio, a Jéssica lá no bairro de São Pedro, ela pergunta o seguinte: doutor, boa noite. O senhor tem algum projeto para ajudar na segurança das mulheres de nossa cidade? Eu vi que em 2 meses foram 17 casos de violência sexual em Teresópolis. Esse problema, Jéssica, ele é um problema muito sério, infelizmente. Ontem eu estava conversando com o pessoal da Polícia Civil, justamente eles falavam sobre isso, sobre o caso da violência sexual, que infelizmente acontece na maior parte das vezes dentro da própria casa, com conhecidos, com parentes. Isso é muito difícil do Estado atingir esse ponto dentro da casa da pessoa, mas o Estado, o município, ele pode trazer um atendimento psicológico para as pacientes, a gente pode trazer uma delegacia especializada da mulher para a nossa cidade e a gente pode atender essas pessoas na hora que elas ligarem através de um telefone de anonimato. Eu acho que isso o Estado e o município podem fazer. Doutor Maurílio, nossa presidente aqui, a Eliane Cunha, conhece, né? Muito. Ela tem 2 perguntas para o senhor. Doutor Maurílio, os nossos jovens estão sem perspectiva alguma. O que fazer? A outra pergunta, o deputado que participou do contraponto da semana passada, Júlio Rocha disse que o governador precisa ser convidado para voltar a Teresópolis e o prefeito não o convida. E talvez o deputado não o convide também porque, né, não sabe de todos os problemas do nosso município. Tem como o senhor desenhar? Eliane, ela é muito sagaz na pergunta dela e é difícil às vezes até responder, porque ela faz a pergunta e já dá a resposta ao mesmo tempo. A incompetência política dos nossos gestores tem trazido a nossa cidade até esse momento onde ela está. Essa é a real resposta. No momento em que o gestor público não consegue atender as necessidades da população, não ouve a população, fica passeando de um lado para o outro e não resolve o seu problema de saúde, de segurança, de transporte, o que ele está fazendo aí? Fica a população para responder. O Luiz Cláudio Carrilho, ele volta aqui no nosso WhatsApp, doutor. Demerval, você estava falando sobre a unidade de pronto atendimento. Eu acompanhei a gestão do doutor Maurílio, quando então secretário de Saúde, e gostaria que ele explicasse, né, como é que foi o processo, né, o modelo de o público-privado, quando então se instalou no Hospital São José o CTI. Isso aí é uma boa pergunta também. Isso aí é o seguinte: quando a gente inaugurou a UPA, ela funcionava de uma forma muito boa. E os pacientes chegavam ali, eram atendidos, não saíam do risco de morte e precisavam de um atendimento de CTI. E aí não tinha leito para transferir os pacientes, porque naquela época nós tínhamos um CTI no Hospital São José e um CTI no Hospital das Clínicas. E esse CTI era compartilhado entre o convênio e entre o SUS. E na maioria das vezes o paciente internado era o paciente do convênio e o paciente do SUS às vezes não tinha o seu leito garantido e tinha que ir para outra cidade. Vendo aquela dificuldade, Deus tocou meu coração e eu conversei com a direção do Hospital São José. Perguntei se eles tinham interesse em fazer um CTI exclusivo para o SUS naquele momento, pelas nossas necessidades. Eles falaram que tinham interesse, eles se comprometeram em fazer a obra física para a instalação do CTI. Como a gente estava vivendo aquele momento da gripe suína, lembra? Sim. Que parecia mais marketing do que realidade, eu sabia que o Estado havia ganho leitos de CTI que não tinha usado porque não tinha sido necessário. Aí eu fui até o secretário de Estado, porque a gestão política faz parte desse processo. Você tem que ter um bom relacionamento com o secretário de Estado. Você tem que fazer política pública, né? Você tem que ter um bom relacionamento com o governador. Eu fui até o secretário de Estado, contei para ele da necessidade, ele viu como poderia ser resolvido, ele abraçou a ideia, o Estado colocou em comodato os leitos no Hospital São José e desde então nós temos um CTI exclusivo para o SUS no Hospital São José, desde 2010. O hospital fez a obra, o Estado
colocou em comodato os leitos e o município e o estado pagam pelo serviço que é prestado. Essa é uma excelente proposta e uma excelente forma da gente avançar a parceria público-privada. Naquele tempo, se eu não estou enganado, o estado cedeu 9 leitos e depois o ex-deputado Nilton Salomão conseguiu mais um e são 10 leitos desde aquela época. Vamos voltar às ruas da cidade, contraponto quase fechando hoje, né? O Elias Pastor quer saber do Maurílio Schiavo, doutor Maurílio Schiavo. Então, Elias Pastor na tela do contraponto. Qual é o seu projeto que o senhor pensa em fazer, caso o senhor seja eleito prefeito da cidade, para melhorar a saúde? Melhorar, mas eu digo melhorar mesmo. Porque eu lembro há muito tempo atrás que Teresópolis tinha vários postos de saúde, tinha hospital Casa de Saúde, Beneficência Portuguesa, o Hospital São José, Hospital das Clínicas, que atendia o povo de modo geral. E hoje em Teresópolis a saúde está uma baderna, verdadeira bagunça. Não há assistência para ninguém, não há atendimento, não é nada. Eu acho que eu não vou ser repetitivo, a gente já falou comentou no primeiro bloco, né? No primeiro bloco, mas eu vou acrescentar só uma coisa. A saúde não é só o atendimento médico, é também o atendimento psicológico, é o atendimento de acolhimento, tudo isso é importante, seja em qual nível for. E uma das ideias que a gente tem, se por acaso a gente conseguir chegar lá, é fazer um atendimento integrado para o idoso e um atendimento integrado para a mulher, para que tenha o seu acolhimento e a sua necessidade atendida naquela região, naquele local. A gente vê que a nossa população está cada vez mais envelhecendo e os idosos às vezes não têm atividades físicas, não têm atividade psicológica, atendimento psicológico para a sua real necessidade. Vamos voltar às ruas, doutor. Nicolas Abraão, né? Andreu Assis quer saber, né, do Maurílio Schiavo. São dois personagens, né? O Nicolas Abraão e o André Assis, os dois telespectadores. Ô candidato, se você vir a prefeito, o que você vai fazer para melhorar o esporte? Respondendo aí o Nicolas, né? Se o senhor, né, for candidato a prefeito, né? O que o senhor vai fazer para melhorar o esporte, doutor? Nada como as crianças, né? Na sua simplicidade, elas o jovem conseguem, é verdadeiro, né? É verdadeiro. Fala a verdade que vai no coração. A educação e o esporte são políticas, serão políticas públicas tratadas com seriedade. A Secretaria de Esportes não pode ser só um cabide de emprego, a Secretaria de Educação não pode ser só uma acomodação de professores e de crianças. Nós precisamos capacitar essas pessoas, os profissionais de educação, os profissionais da educação física, do esporte, para que aquele esporte de base que você sabe tão bem seja fomentado novamente na nossa cidade e a gente possa... A nossa cidade é um celeiro de esportistas. O André Assis também quer saber do senhor, doutor. Caso ele venha a ganhar, consiga entrar na prefeitura, o que vai ser feito para as ONGs de Teresópolis, que anda muito precária, sem condições financeiras de manter. E a gente tem que ajudar essas ONGs pelo fato, se elas começarem a fechar suas portas, o que vai acontecer com esses animais e o que a prefeitura vai fazer. Essa é Yara Santos, né? Ela que é cuidadora de animais. Essa pergunta dela é muito interessante. Doutor, vale ressaltar que, né, tivemos uma emenda parlamentar de R$2 milhões para a reforma do canil teresopolitano. Que não aconteceu. Que não aconteceu, o dinheiro entrou na conta da prefeitura e sumiu. Não vamos nem entrar nesse detalhe, vamos falar do futuro. Dentro da legalidade, a prefeitura ela deve ajudar essas instituições, porque hoje elas estão fazendo um trabalho que a própria prefeitura não consegue fazer. A gente vê pessoas, ONGs, que cuidam de, às vezes, até 1.000 animais. E às vezes com a sua dificuldade do seu próprio bolso, porque tem que vacinar, porque tem que comprar ração, porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. A prefeitura, dentro da legalidade, ela vai atuar através das suas várias secretarias para ajudar as ONGs e diminuir o sofrimento dos animais que não merecem passar. A gente humano não merece passar pelo que está passando. É triste o que está acontecendo. Doutor, o Silvio Rocha, vou até responder aqui para o Silvio Rocha, né? Doutor Maurílio é de esquerda ou doutor Maurílio é de direita? Doutor Maurílio é do PRD, né? Partido de centro-direita. A última pergunta de hoje, né? Nas nossas redes sociais, o Paulo Ricardo.
Boa noite, doutor Maurílio. Todas as comunidades de Teresópolis e os bairros estão esquecidos pelo poder público. Qual a solução para melhorar a vida de todos que moram nos bairros carentes? A gente precisa de ouvir mais a população. A gente precisa de ter presidentes de associações fortalecidos para que eles possam representar as suas associações junto às várias secretarias, à prefeitura. Os vereadores, às vezes, tomam essas atitudes e vão e procuram ajudar as comunidades, mas a gente precisa de ter uma federação, acho que é esse o termo, uma federação que possa realmente representar e os presidentes de associações sejam capazes de defender a sua própria comunidade. A gente esteve caminhando outro dia no Perpétuo e viu as várias dificuldades, valas abertas, esgoto a céu aberto, água correndo, crianças reclamando de como estão sendo alimentadas na merenda da escola. É muito triste a gente ver a população sofrendo do jeito que está. A Prefeitura, a Secretaria de Ação Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Esportes, a Secretaria de Educação, elas têm que ter um olhar diferenciado para as comunidades. Porque a comunidade é mais importante que a área do centro da cidade? Não, é porque lá tem uma parte da nossa população. Teresópolis é uma das cidades que tem a maior parte da população dentro de comunidades. E nós devemos ter aí, talvez, uns quase 50% da população morando em áreas de risco ou próximo da área de risco. Então precisa de haver uma transversalidade das políticas públicas. Não é só a Secretaria de Saúde trabalhando, não é só a Secretaria de Educação trabalhando, não é só a Secretaria de Ação Social. Elas têm que ser transversais em suas ações para que a população seja atendida em toda a sua necessidade. Doutor, gostaria de ficar com o senhor aqui até mais tarde, né? Mas já recebi aqui um zap né, do nosso diretor, Marco Antônio, falou, o tempo já está acabando, hein? E vamos conversar com a sua equipe para ver se o senhor retorna aqui no Contraponto, não depois de 183 dias, né? 180... Se fosse combinado, não ia ser tão exato. Tão exato. E gostaria de ficar com o senhor até mais tarde, mas para a gente fechar o Contraponto de hoje, não tem jeito, eu queria a sua nota 10 e a sua nota 0 para a gente fechar a edição de hoje. A nota 10 vai para os valorosos trabalhadores do Corpo de Bombeiros de nossa cidade, do Rio Grande do Sul, de São Paulo e de outros estados que estão indo a socorrer a enchente que acontece hoje no Rio Grande do Sul, mas especial da nossa cidade. Outro dia eu estava saindo dali do trabalho, descendo a Rua do Panorama, uma senhora caiu na calçada, eu parei o carro, fui lá tentar atender a senhora, ela tinha se machucado o supercílio, como ela tinha batido com a cabeça, aí a gente chamou a ambulância do Corpo de Bombeiros, rapidamente a ambulância chegou, levou até a UPA, se eu não estou enganado, deu ponto, fizeram a tomografia, depois eu fiquei sabendo que a senhora não teve nenhum outro trauma e foi liberado. Então o Corpo de Bombeiros merece todo o nosso apoio, todo o nosso respeito e a nota 10 dessa semana. A nota 0 vai para a gestão municipal, que deixa a nossa prefeitura sem energia e alguns outros prédios também, e sem luz e sem telefone. Muito bem, assim fechamos o Contraponto de hoje, né? E aproveitando aqui o doutor Maurílio na edição do Contraponto, que é pré-candidato a prefeito de Teresópolis, né? Todos os pré-candidatos estão convidados a participarem do Contraponto. Porém, doutor, não faremos Contraponto gravado, né? Se o pré-candidato quiser participar do Contraponto, tem que ser ao vivo. E é ao vivo mesmo, porque as perguntas estão, né? Se não for ao vivo, né, é porque ele não está capacitado, né, a levar a cidade ao vivo e a cores, né? Para administrar o município, se ele não for ao vivo e a cores de segunda a domingo, então é brincar, né, com os sonhos de vários, né, e vários teresopolitanos. Doutor, obrigado aí pela sua participação, ótima semana, e você que está sintonizado aqui na TV Cidade Canal 9, não saia da nossa programação, porque na sequência, outro líder em audiência. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.